Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, Debates. Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessé Odilon Rodrigues e este é o programa Debates da Rádio Musical FM. Hoje nós vamos tratar um tema teológico, ele é um tema escatológico, e toda vez que a gente fala sobre escatologia, dá aquele saborzinho de que vai ter novidade, vamos ter aí pontos e contrapontos muito bem desenvolvidos. E é uma das matérias, sem dúvida nenhuma, que mais chama a atenção de quem começa a estudar teologia e de quem é aluno de escola bíblica nas igrejas. Hoje nós vamos falar sobre quem ou o que detém a manifestação do anticristo. Essa pergunta é muito bem formulada porque quando nós vamos para o texto de 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, ao longo desses mais de 20 séculos, a igreja, ela, através dos seus líderes e intérpretes, ela levantou várias possibilidades a respeito desse tema. Temos aí pelo menos uma dezena de possibilidades do que possa ser este quem ou o que detém a manifestação do anticristo, esse homem de iniquidade, este que age segundo a eficácia de Satanás. Para responder esta pergunta, nós temos aqui dois grandes homens de Deus. Eu quero, antes de apresentá-los, abrir aí uma enquete que foi colocada desde ontem à disposição de vocês, que ajuda nós a entendermos quem ou o que detém a manifestação do anticristo. Até agora, 57% acreditam que seja o Espírito Santo, 29% acreditam que seja a igreja e 13% acreditam que seja a apostasia. Eu não sei ainda se os dois debatedores vão defender uma dessas três possibilidades. Sinceramente, eu não sei, porque existem, como eu disse, pelo menos uma dezena. Então vai ser um debate bastante saboroso. Você que acompanha este programa através da rádio ou através da internet, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou sugestão através do telefone 11 98484 9988. 11 98484 9988. Vou apresentar primeiro o evangelista Johnny Kruski. Ele é membro da Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, é graduado em Gestão de Produção Industrial na FATEC, pós-graduando em Comunicação Digital e Gestão Estratégica de Marketing pela Univirtua, escritor do livro Apocalipse em Ordem Cronológica, também teólogo formado pela Faculdade Teológica Bethesda. Bom, este é o livro do pastor, Apocalipse em Ordem Cronológica. Depois, se der tempo, ele fala porque que esse livro dele diz que o Apocalipse está em ordem cronológica. Ao nosso lado está o pastor Carlos Wagner, pastor presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz, no bairro do Jardim São Salvador, em São Paulo. É mestrado lato sensu pela Faculdade Mackenzie e foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Quero dizer a paz do Senhor para o evangelista Johnny Kruski. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, a paz do Senhor a todos aí. É mais uma alegria, mais uma satisfação estar aqui com os irmãos, pastor Gessé, pastor Carlos Wagner, mais uma vez aqui no debate também. E com esse tema teológico, escatológico, é onde eu gosto bastante de trabalhar, inclusive o livro Apocalipse em Ordem Cronológica trabalha 100% nesses assuntos proféticos, e vamos aí descobrir, ou pelo menos trazer alguma intenção de quem seria aí, quem detém ou o que detém a manifestação do anticristo. Muito bem, a paz do Senhor, pastor Carlos Wagner, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, reverendo Gessé, meu caro pastor evangelista Johnny Kruski, prazer muito grande estar aqui mais uma vez, acho que segunda vez que eu debato contigo, isso. E é um prazer muito grande estar aqui na Musical, para mim é sempre um privilégio. E esse tema, ele é TNT, é um tema apimentado. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Vamos lá, a pergunta é quem ou o que detém a manifestação do anticristo? Você que está ouvindo este programa, avise a sua rede de contato, divulgue os links do programa e nós vamos alcançar ainda mais pessoas que talvez tenham dúvidas sobre este assunto.
Quero começar com o pastor Carlos Wagner. Pastor Carlos, segundo a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o que é que Paulo quis dizer? O que é que a igreja de Tessalônica sabia que nós não sabemos sobre quem ou o que detém a manifestação do anticristo? Meu caro Gessé, meus amados irmãos, amigos que estão nos acompanhando agora pela Musical FM, o tema, como o senhor já antecipou, ele sugere muitas interpretações. Eu encontrei umas 14 interpretações e muitas delas recorrem ao grego, recorre ao período bizantino, ao período dos pais da igreja, dentro da Idade Média, e há também intérpretes modernos, como Scofield, Eldon Ladd e outros grandes intérpretes, que trazem muitos pensamentos confusos, né? Eu entendo, em meu ponto de vista, para trazer aqui um prolegômeno, uma introdução à questão, que é o Espírito Santo quem está detendo a manifestação do anticristo. E eu vou tentar apresentar aqui argumentos, contextos, que trarão esse pensamento à tona, e vamos ver o que nós vamos conseguir trabalhar em cima desse texto. Johnny, você concorda com o pastor Carlos? O que a igreja de Tessalônica sabia que nós não sabemos? Porque quando Paulo escreve, dá a impressão, porque ele não destaca o que ele está falando, parece que era um conhecimento comum e corrente na época. Parecia que a igreja sabia exatamente do que ele falava, como a gente estivesse cochichando com alguém, né? Sim. Olha, só resta um que ainda resiste. Então, quem ou o que impede a manifestação do anticristo, na sua opinião? Então, aproveitando até que o pastor já deu uma introdução histórica, já vou direto no assunto, então, no próprio texto, né? É interessante essa visão que você coloca aqui, dá a entender que eles já sabem do assunto, e eu queria chamar a atenção até no verso 6, que ele fala dessa forma assim, ó. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Essa palavra agora, ele sugere aí a posição do presente, né? E até mesmo no original ali ele traz esse mesmo sentido de naquele momento, naquele presente. E se é naquele presente, eu já entendo que Paulo falando isso, então eu vou sugerir que no próprio texto ele já falou a respeito. Como assim? Eu falei aquele que detém e agora vocês sabem aquele que detém. Então, voltando um pouquinho no texto, no verso 3, ele dá uma sequência de acontecimentos, né? Se pegar desde o verso 1, resumindo primeiro, acho que a gente vai entrar mais no assunto, né? No verso 1 ele fala assim, ele está falando primeiro a respeito da volta de Jesus, a respeito da vinda dele, a nossa reunião com ele, o dia do Senhor. Então, a respeito disso, ele fala assim, ó, que antes desse dia, que é o dia da volta do Senhor, do arrebatamento, enfim, vai acontecer duas coisas antes. E essa sequência ele coloca a apostasia e depois a manifestação do anticristo. Então, se o verso 6 ele fala que agora vocês sabem, e no verso 3 ele diz que antes da manifestação do anticristo tem a apostasia, então eu começo a entender que a apostasia está relacionada à liberação do anticristo começar a trabalhar. Ou seja, não é a apostasia que detém o anticristo, mas a apostasia libera a manifestação do anticristo. Então, o que detém o anticristo é o inverso de apostasia. Tá? Não sei se consigo explanar um pouquinho mais. Sim. Não, então, tá claro o que cada um defende. Isso. Só para pontuar aqui, pastor Carlos Wagner acredita que o que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Foi bem claro e contundente. Exato. O senhor foi mais pela linha da apostasia, mas o contrário da apostasia. Isso. Que seria a apologia, defender a fé. A defesa da fé é o contrário da apostasia, né? Não cair da fé. Mas eu quero agora, então, argumentar. Vamos argumentar com os ouvintes. Quem está nos ouvindo agora precisa entender. O senhor aplicou o contexto remoto, o evangelista Johnny Kruski, o contexto imediato, aliás. Imediato. O contexto imediato, na interpretação dele, aponta para isso. Eu quero entender, pastor Carlos Wagner, por que é que o senhor acredita no Espírito Santo, argumentando com os nossos ouvintes? Perfeito.
Vamos começar com a interpretação utilizando o idioma da época, que era o grego, né? O versículo 7 diz assim, a partir do versículo 7 da primeira citação, usa a expressão rocaterron, que indica um gênero masculino, não é um gênero neutro. Ainda que pareça ser um gênero neutro no versículo 6, como o senhor citou. Sim. No entanto, no versículo 7, nós temos um gênero masculino, indicando que existe um ser, um indivíduo, alguém que tem o poder de deter a manifestação do anticristo. Acredito não está em pauta aqui que o segundo sujeito do texto é o anticristo, né? Até porque todo o perfil da citação de Paulo remete à manifestação do anticristo em 11 de Apocalipse, 13 de Apocalipse, 19 de Apocalipse. Então, chegamos a essa conclusão, acredito. Porém, o que detém o anticristo, segundo a própria interpretação bíblica, que eu entendo e procuro interpretá-lo dessa forma, é que seja o Espírito Santo primeiro. Porque o anticristo é um ser de atuação satânica e universal. Ele vai agir no mundo inteiro. Ele não vai agir em um local específico, em um ponto específico. Ele vai agir em todo o globo. Para deter o anticristo, deverá ser alguém com tamanho poder. Alguém que tenha tamanha autoridade. Nem mesmo o arcanjo Miguel teria esse poder. Alguém que, no mínimo, deveria participar da Trindade. Tá? Alguém que tem o poder de impedir essa manifestação. Primeiro, como coloquei, né, esse seria o segundo argumento, é um indivíduo, quer dizer, é alguém que tem esse poder, como o verbo rocaterron revela. Terceiro ponto, em meu ponto de vista, é que as citações de Paulo, ainda que parece que ele procura omitir a identidade de quem se revela, quando ele diz, vocês já sabem quem é. Fica no contexto da primeira carta aos Tessalonicenses, porque quando ele fala, vocês já sabem quem é, indica que ele já oralmente, ou escrevendo, ou através dos seus escritos, ele já havia falado disso. E quando a gente remete ao primeiro Tessalonicenses, que foi escrito anterior a esse texto, você vê que ele fala do quê? Do arrebatamento da igreja, da saída da igreja na terra. Vale lembrar que Paulo conhecia bem o evangelho. Paulo tinha um conhecimento, não somente porque esteve com Cristo, segundo Gálatas capítulo 2, por 3 anos, né, na Arábia, mas também porque ele conhecia todos os apóstolos. Então, eles estavam bem familiarizados com os ensinamentos de Jesus. E aí, um dos ensinamentos de Jesus, está lá no capítulo 14, capítulo 16 do livro de João, é que o Espírito Santo viria no lugar de Cristo, ou o substituiria, Jesus chamou o outro Consolador, para que ficasse convosco, até que esse fosse, ou que esse levasse a igreja, conduzisse a igreja, que é a noiva, em outro contexto teológico, para se encontrar com Cristo. Então eu entendo que o Espírito Santo é o único que tem o poder para deter a manifestação do anticristo, sabe, de um ser tão poderoso que tenta bater de frente com o próprio Jesus. Perfeito. Johnny, constrói uma argumentação, então. Eu acho que tem alguns pontos aí do pastor Carlos que você discorde pelo Sim. que você me apresentou. Mas o que você vê biblicamente, além do contexto imediato, em relação à sua defesa de hoje? Apostasia, então, entrando um pouquinho mais ao contexto da palavra, né? Apostasia, a gente entende que o sentido da palavra seria o afastamento da fé, ou se afastar de Deus, ter um esfriamento espiritual. E dentro do contexto, o que faz sentido ele liberar a ação do anticristo? Então a gente tem que pensar aquilo que detém o anticristo. Então, pensando dessa forma, o que detém a ação do anticristo é a ação da igreja com fé, a igreja que é santa, que tem obras, que influencia na sociedade, a igreja que ela vai influenciar na escola, vai influenciar na política, ela vai influenciar na família, ela influencia na moral, nas leis. Então a igreja, enquanto ela é viva como igreja, operante, fazendo a vontade de Deus, daí ela impede
que o anticristo, a gente entende que o anticristo vai ser um líder mundial, um líder global, e vai trazer outras leis, vai trazer outras morais, que vai modificar, que vai contra a religião cristã, que vai contra alguns sentidos que a gente entende que são reações da nossa ação santa, né? Então nós sabemos que o anticristo vai contra essas morais. Enquanto a igreja ela se fortalecer, enquanto a igreja ela tem essa influência na sociedade, o anticristo ele não pode entrar, ele não pode governar. Mas existe, profeticamente, biblicamente, no próprio texto aí de 2 Tessalonicenses 2, fala que a apostasia ela vem antes do anticristo. E não só nesse texto de 2 Tessalonicenses, mas nós temos outros textos que antecedem falando a respeito de uma apostasia, né? Por exemplo, né, em 1 Timóteo 4, no verso 1 e 2, fala assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, e detalhe, né, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E tem vários outros textos nesse mesmo sentido, mostrando que nos últimos tempos haveria uma apostasia. A igreja vai perder a fé, vai parar de agir como igreja mesmo. Pode até continuar a igreja. A igreja vai continuar, vai ter aí uma instituição, pessoas que falam que são igreja, que servem a Deus, mas não atua com amor, com a santidade, não influencia moralmente nas leis, na escola, na família. Tá, permita-me fazer uma pergunta. Quando você fala que é a igreja, então, que impede essa manifestação, você não coloca que ela impede por conta do arrebatamento da igreja que vai desencadear? Pelo que eu entendi, você falou da igreja apostatar. Isso, exatamente. Mas é a apostasia ou será o arrebatamento? Não, é apostasia. Ou seja, a igreja vai continuar aqui, não vai ter o arrebatamento antes da manifestação do anticristo, porque é isso que Paulo fala. Paulo falou essa sequência. Primeiro tem a apostasia. Segundo, a manifestação do anticristo. E terceiro, vem o arrebatamento. Inclusive, eu quero até pegar um pouquinho mais nesse ponto aí depois. Mas então a igreja vai permanecer, mas com a sua fé esfriada, em apostasia, seguindo outras regras morais, e isso vai liberar a ação do anticristo. O que o senhor acha disso, pastor Wagner? Só para que eu entenda, e os ouvintes também. Sim. O senhor defende, então, a linha de interpretação de que quando a igreja esfriar e a apostasia aumentar, isto desencadearia a manifestação do anticristo. Perfeito. Seria isso. Veja bem, eu trouxe aqui 3 versões, pastor Gessé, reverendo Johnny, para nós continuarmos na linha de raciocínio. A versão brasileira diz assim: pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. A versão meio da revista atualizada, que por sinal é a mais utilizada no Brasil, abundantemente nas Bíblias populares, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. E a versão linguagem de hoje, que é popularmente usada pela juventude, diz assim: a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Eu entendo em todas essas versões, há muitas outras, claro, que não há nenhum gênero neutro nela. Se eu defendo que a igreja, como o reverendo Johnny citou, é a detentora do anticristo, eu tenho que entrar no gênero neutro. Eu não encontro o gênero neutro no texto. Então, mas o senhor está usando traduções em língua portuguesa. Sim. Não é? No grego, o senhor falou no começo que havia um gênero definido, masculino e um que o senhor pontuou que dizem que é neutro, mas não é neutro. A gente tem que explicar isso daí também. Correto. O versículo 6, aparentemente, ele não está se dirigindo a alguém, ou talvez a algo. Mas quando ele fala no versículo 7, ele diz: você já sabe quem o detém. Se dirigindo, como eu citei aqui, citando o grego rocaterron. Quer dizer, um indivíduo, um ser, se dirigindo a alguém especificamente. Um outro ponto interessante da interpretação do texto é que havia uma errônea interpretação, que eu acho que eu e o Johnny vamos discordar também disso, de que a vinda de Jesus seria posterior
a manifestação de todo o mal, do anticristo, de tudo, posterior. Na verdade, há uma interpretação correta, ou melhor, uma interpretação incorreta quanto ao versículo 2, quando fala como se o dia do Senhor estivesse próximo. As 20 versões que eu procurei, pesquisei, dentre elas King James, a NVI, as versões populares, na sua maioria não usa a expressão dia do Senhor. Na sua maioria usa a expressão dia de Cristo, tá? E procurando os textos pré-bizantinos e pós-bizantinos, em sua maioria, também cita dia de Cristo e não dia do Senhor. A maioria dos teólogos reformados, teólogos bons exegetas, também defende que ali não tem o dia do Senhor, tem o dia de Cristo. E por que isso é importante, pastor, reverendo Johnny e irmãos ouvintes? Porque quando eu cito o dia do Senhor, eu me refiro interpretativamente ao dia do juízo. E o dia do juízo é Apocalipse 19. O senhor que é um especialista, um escatólogo, né? Sabe bem disso. E o dia de Cristo já faz alusão, referência ao advento do arrebatamento, da parousia para a igreja, da manifestação de Cristo para o arrebatamento da igreja. Então é importante, porque se nós pegarmos os textos aqui falando no Novo Testamento de dia de Cristo e os textos falando no Novo Testamento dos dias do Senhor, ou do dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, o grande dia do juízo de Deus, são coisas diferentes. E aí mora um outro problema de interpretação de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2. Porque a gente, toda vez que lê um texto, uma frase, parece que ela tem mais de 3, 4 interpretações, por conta da divergência linguística. Então, eu entendo, a partir de então, que o dia do Senhor, no versículo 2, citado pela NVI, citado pela Revista Contemporânea, pela ARC, a Almeida Revista Contemporânea, citado por outras versões, ela faz referência ao dia de Cristo, que o próprio Paulo, meu caro Johnny, cita em 1 Tessalonicenses 5:2. Se o senhor quiser, eu posso ler. O texto fala o dia de Cristo. O dia de Cristo está chegando. Aí jaz o problema da interpretação do versículo 3 ao versículo 6 e 7. Porque quando eu interpreto que o dia do Senhor, no versículo 2, é do Senhor e não de Cristo, eu entendo que a igreja ela será arrebatada posterior, na visão pós ou meso-tribulacionista, à manifestação do anticristo. Quando, na verdade, quando é o dia de Cristo, que é a interpretação correta, a igreja é quem, pelo Espírito Santo que habita nela, que é o seu condutor, vai ser arrebatada para que assim o anticristo se revele. Perfeito. Só para entender o argumento. O senhor entende, então, que o arrebatamento acontece antes da manifestação do anticristo? Exatamente. Tá. Esse é o meu ponto de vista. Johnny, vamos lá. Pastor Wagner discorreu, citou alguns textos apontando para que o Espírito Santo fosse o responsável por isso. Na sua opinião, a igreja ela impede por quê? E essa questão do gênero neutro ou masculino, ela fortalece ou enfraquece o que você está defendendo hoje? Fortalece, porque no mesmo texto, verso 6 é um gênero neutro, não fala que é uma pessoa. No verso 7 já mostra como um gênero pessoal. E a minha resposta, ela se encaixa nos dois, porque se trata de um grupo de pessoas, ou seja, a igreja, as pessoas, o povo de Deus, e ao mesmo tempo não é só o povo de Deus, é a ação deles na sociedade. Então, a ação deles com fé, com Deus, ou seja, é algo, e ao mesmo tempo é alguém, ou seja, é o povo de Deus. Então, ela se encaixa perfeitamente nisso aí. Então, tanto uma interpretação como pessoal ou interpessoal, neutra, ela vai servir para a minha resposta. Isso ela traz como vantagem. E um ponto que já é tanto a minha resposta como o contraponto à resposta do pastor Carlos Wagner, eu até faço questão de ler, inclusive, até aproveitando o que ele falou a respeito do dia do Senhor, o dia de Cristo, no meu caso, como pós-tribulacionista, isso não vai fazer diferença, tá? O dia do Senhor, como seja o dia de Deus, comparado ali, principalmente em vários textos do Antigo Testamento que fala do dia do Senhor, para mim se trata do mesmo dia de Cristo, tá?
Nós vamos direto ao texto, então. Então, nós estamos falando principalmente dos versos 6 e 7, que é quem detém, mas está dentro de um contexto. Então, o contexto começa ali no verso 1. Então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, ó: Irmãos, o que nos diz a respeito à vinda do Senhor Jesus, que é a parousia, então é disso que ele está falando. Ele está falando da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Correto. Vos exortamos. Então é disso que ele está falando. Ele começa o assunto falando que a vinda do Senhor e a nossa reunião. Ele mantém a mesma discussão da epístola anterior. Perfeito, exatamente, pastor. Então ele está falando do mesmo assunto. E disso, continuando a falar, e lembrando até da nossa reunião com ele, popularmente nós chamamos de arrebatamento. Sim. Essa é a nossa reunião com ele. Então a vinda do Senhor e o arrebatamento, é disso que ele está falando. Ele fala assim, continuando no verso 2. A quem não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor ou o dia de Cristo, como preferir. Perfeito. E supondo, então, algumas pessoas falavam que está chegando ou está muito perto. Essa palavra chegada, ela pode ser traduzida até como iminente, como se estivesse iminente a chegada do Senhor. Sim. E então, disso que ele está falando. O dia do Senhor, ou o dia de Cristo, enfim, a vinda do Senhor e o arrebatamento não está perto, é isso que ele está falando. As pessoas estavam preocupadas, estavam mudando sua vida por causa disso, achando que estava muito perto, que eles vão parar de trabalhar, enfim. Ele está trazendo essa tranquilidade, não está perto. Por quê? Porque ele avisa que duas coisas acontecem antes. Daí voltamos para o verso 3. Ninguém de modo algum vos engane. E eu acho interessante até o início da frase. De modo algum vos engane. Uhum. Por quê? Porque haveriam enganações. Haveriam forma de sermos enganados e de confundirmos esse contexto aqui. Então, quando Paulo fala isso, já é para a gente prestar atenção direitinho no que ele está falando. Então, eu falo assim, de modo algum, ninguém de modo algum vos engane. Porque isso não acontecerá. Isso o quê? A vinda do Senhor, nosso encontro com ele. Isso não acontecerá sem que primeiro... Então, primeiro, a apostasia, ou seja, a igreja perde o seu poder na sociedade. E, segundo, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, se Paulo está colocando a ordem, primeiro, apostasia, segundo, a manifestação do anticristo, e terceiro, vem o nosso encontro com ele, a vinda dele, o arrebatamento, então não pode ser... Então, já além da minha resposta, é o contraponto. Não pode ser a igreja ser arrebatada ou o Espírito Santo ser retirado. Por quê? Porque esse acontecimento do arrebatamento só acontece depois da manifestação do anticristo, e não antes. Mas aí que está o problema. Na sua interpretação... Pastor Wagner, perdão. O senhor volta com a palavra depois do intervalo? Perfeito. Nós vamos chamar um break agora. Quando nós voltarmos, vamos ter participação dos ouvintes, mensagens, o áudio de quem mandou pergunta. E a palavra vai retornar com o pastor Wagner, tá bom? Perfeito. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Você que nos acompanha pela Rádio Musical FM 105.7. Você que ainda não nos segue no YouTube, entra lá no YouTube, procura o nosso canal, Musical FM 105.7. Também lá no Instagram, @FM Rádio Musical. Você pode nos acompanhar nessas duas redes. Estamos tratando uma pergunta de segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, onde Paulo deixa para nós aí um enigma para a igreja do presente e para a igreja de Tessalônica. Ele deixa aí parece que uma conversa já repetida, já dita, um assunto já conhecido por eles. E hoje nós estamos tentando elucidar este enigma aqui com o pastor Carlos Wagner e com o evangelista Johnny Kruski. No primeiro bloco, nós tivemos aí duas fortes argumentações apresentando aí o porquê de cada um acreditar no que acredita. O pastor Carlos defendeu que é o Espírito Santo quem detém a manifestação do anticristo. Você que acompanhou a primeira parte já percebeu que ele é pré-tribulacionista, dispensacionalista,
E do outro lado, o evangelista Johnny Kruski, que é um pós-tribulacionista que defendeu que a ação da igreja contra a apostasia, que é o trabalho da igreja quem detém a manifestação do anticristo. Tivemos no intervalo aqui conversas muito boas, assuntos bons que poderiam ser levados ao ar. Vamos ver se eles vão conseguir trazer aqui. Passo a palavra ao pastor Carlos Wagner. Muito bem. Mantendo a minha linha de interpretação, que o detentor do anticristo é o Espírito Santo, eu queria tratar da identidade desse detentor, né? Quando Jesus esteve na terra, ele veio para trazer a graça. Só que ele falou para os apóstolos, no capítulo 14, eu vou subir, eu vou voltar para o Pai. Versículo 26, 14, 26 de João. No entanto, eu não vos deixarei sozinho, enviarei o Espírito Santo, ele vai estar convosco. No capítulo 16, 7, ele diz que o Espírito Santo, que o mundo ainda não conhece, vai se revelar quando ele subisse e que os guiariam até o Pai. Em João 20, 22, ele sopra sobre os apóstolos e diz, recebeis o Espírito Santo. Tá? A partir de então, aí é comum ver em Atos dos Apóstolos, reverendo Johnny, nas epístolas, que o Espírito é quem atua, com bem mais frequência do que o Pai no Antigo Testamento e de que Cristo no período da sua revelação aqui como Salvador. E, diante desse pensamento, eu entendo que quem atua na igreja é o Espírito Santo. É ele quem faz todo o milagre, toda a atuação. Eu acredito que o senhor deva concordar comigo. A igreja sozinha, ela não possui condições nenhuma, poder nenhum de representar algo divino, porque ela é composta de pessoas falhas, pecadoras, pessoas que não estariam à altura da exigência de Deus. Então, é o Espírito Santo que tem o poder de deter a manifestação do mal na sua plenitude. É o Espírito Santo que detém essa manifestação, porque ele consegue atuar no mundo inteiro, resistindo ao mal, resistindo a tudo aquilo que se refere, que indica o iníquo, né? Esse termo iníquo é muito interessante, aquele que é cheio de maldade, né? Aquele que tem abundância à maldade. O Espírito de Deus é quem vai detê-lo, até porque quem vai agir por trás do iníquo é o diabo, Satanás, né? É o diabo quem é o mentor do anticristo, tá? Então, tem que ter alguém à altura. A igreja não está à altura do diabo para isso. Quem está à altura do diabo para isso é o Espírito Santo, que atua na igreja. A igreja só é igreja porque o Espírito Santo está dentro dela. Então, eu entendo, defendo que o Espírito de Deus, ele está retendo a manifestação desse mal, manifestação do anticristo, e só irá este anticristo se manifestar quando a igreja, quando o Espírito Santo, de alguma forma, sair do meio do caminho, tirar, né, a igreja daqui de dentro da terra. Pastor Johnny Kruski, o que o senhor acha disso? Eu acho que tem bastante pontos aí que o senhor deve argumentar dentro do que o pastor Carlos falou. E se você puder também falar sobre o agora, que nós conversamos no intervalo, acho que seja interessante para os ouvintes entenderem. Antes, só para pegar o mesmo contexto do que ele disse, ação do Espírito Santo. Em parte eu concordo, porque a minha resposta tem a ver com isso. É a igreja agindo pela ação do Espírito Santo que detém o anticristo. Uma hora a igreja vai deixar de ser... Ou o Espírito Santo agindo pela igreja, né? Isso. Então, uma hora a igreja vai deixar de seguir os desejos espirituais, vão seguir as suas próprias paixões, como os textos dizem a respeito das profecias, e seguindo as suas próprias paixões, a sua própria alma, então assim libera. Então, de certa forma, acredito, mas de forma diferente. Concordo que a ação do Espírito Santo na igreja, só que diferente do Senhor, o Senhor acredita que a igreja vai ser retirada e que o Espírito Santo vai ser retirado. Consequentemente. Isso. E eu acredito o contrário. A igreja vai estar aqui apóstata e libera, então, mesmo com o Espírito Santo aqui, podendo agir, mas a igreja está fora da presença do Espírito Santo por ação dela mesma, porque ela se apostatou, não porque o Espírito Santo saiu, e então acontece a manifestação do anticristo. E mais contraponto ainda a respeito de ser o Espírito Santo que detém, eu não acredito de forma alguma que o Espírito Santo vai ser retirado da terra.
Pelo contrário, antes de existir seres humanos na Terra, a Terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das águas. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. O Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das águas quando a Terra ainda estava sem forma e vazia, sem ação humana nenhuma aqui. O Espírito Santo de Deus já estava aqui. O Espírito Santo, o senhor crê que faz parte da Trindade? Sim, absolutamente, seja, né? O Espírito Santo. Senão nós estamos perdidos. Isso. O Espírito Santo. Aí acabar a discussão agora. Então, ele é onipresente. Sim, claro. Como vamos tirar alguém onipresente da Terra? Não tem como. Eu creio, sim, como da forma que o senhor falou, o Espírito Santo veio agir de forma diferente, mas ele sempre esteve. E a ação dele hoje é diferente. Hoje ele é o nosso consolador, ele está de uma forma atuando em nós de forma diferente, mas ser retirado da terra, eu não consigo encontrar em texto nenhum essa possibilidade. E mais ainda, se eu pegar os textos apocalípticos, os textos que falam da grande tribulação, lá a gente vê, por exemplo, as duas testemunhas pregando e realizando milagres. Será que eles vão ter poderes sobrenaturais como super-heróis para fazer milagres sem o Espírito Santo? Não tem como. E tem mais ainda. Se eu pegar o texto de Apocalipse, que fala da besta do Apocalipse, a gente vê a igreja lá sendo perseverante, e ninguém consegue ser perseverante num tempo mais difícil da Terra se não tiver o Espírito Santo. Se hoje, que tá tudo fácil, né? Hoje tá muito fácil, e as pessoas não são perseverantes na fé, imagina no tempo de grande tribulação. Olha só, Apocalipse 13, no verso 6, fala assim, ó, a respeito da besta, ela fala assim, ó: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Que diferença faria para a besta blasfemar contra Deus e contra o tabernáculo, ou seja, o templo? Que diferença faria se a igreja não estivesse aqui, se o Espírito Santo não estivesse aqui? Não faria diferença alguma, não teria sentido. Né? E continuando aqui, ó, os que habitam e os que habitam no céu. Mas eu acredito que esse texto aí, o senhor está colocando como igreja, deve ter gente que pensa que não seja igreja aí nesse capítulo 13. Exatamente. Né? Mas pode continuar. Mas o texto em nenhum momento fala que não é igreja. Em nenhum momento fala que são, por exemplo, judeus. Uhum. Não falam que são os que ficaram para trás. Nenhum momento. Então, continuando o texto aqui, ó, amaldiçoar o seu tabernáculo os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então, se são santos, e se tivesse um arrebatamento antes, por que não foram? Mas aqui, olha só que interessante. Ele está guerreando contra os santos e vencendo. E por que vencendo? Daí vem de encontro com a ideia da apostasia. Se a igreja ela passa a ser apóstata, ela se enfraqueceu, ela se esfriou, ela se distanciou de Deus e ela começa a ser vencida, ao ponto deles terem que acordar. Inclusive a parábola das 10 virgens fala que as 10 virgens dormiram ao esperar o noivo, cansaram de esperar e dormiram, mas todas elas depois também acordaram. E no continuar do texto, só para não tomar muito tempo e falar rápido, mas no continuar desse mesmo texto de Apocalipse 13, fala ali que a perseverança e a fidelidade dos santos, ou seja, crentes perseverantes, crentes fiéis a Jesus, é o quê? É resistir mesmo se forem presos, é resistirem mesmo se forem mortos. E eu até faço a pergunta, pastor, como que a igreja, ou santos, seja lá quem for que está aqui, em nome do Senhor, vai perseverar até mesmo em momentos de ser preso e ser morto, sem o Espírito Santo? Boa. Veja bem, vamos por parte. Primeiro, eu vou recolocar a expressão, a frase. Não que o Espírito Santo seja retirado, sendo ele Deus, isso é impossível, eu concordo. Mas a forma como ele atua, sendo eu um dispensacionalista, entendo, será semelhante à do Antigo Testamento. O Espírito de Deus operou na vida de Davi, Davi se tornou cheio, ocasionalmente, do Espírito Santo. Não continuamente como a igreja, né? Claro, é explícito, capítulo 20 de João, capítulo 2 de Atos, capítulo 10 de Atos, que o Espírito ele está de contínuo atuando na igreja. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 12, que é o Espírito quem manifesta-se na igreja através dos dons. Agora, eu entendo que quando nós entramos na fase escatológica, na fase final, nós não encontramos essa mesma atuação como era no Antigo Testamento. Também entendo que a expressão santo citada pelo Senhor tem essas mesmas referências no Antigo Testamento para Israel, para Judá, para um determinado grupo israelense, judaico, tá? Ou de alguma tribo de Israel. E com frequência, por sinal, se buscarmos aqui as concordâncias bíblicas, existe N textos fazendo essas referências.
tá? E, diante disso, eu entendo que o que falta nós interpretarmos aqui é o fato de que existe tempos distintos, períodos distintos e atuações distintas do Espírito. O senhor há de convir comigo que a atuação de Deus no Antigo Testamento não é a mesma no Novo Testamento. Sim, o senhor há de convir comigo. Apesar de não ser dispensacionalista, concordo. Certo? Sim. E até porque são fatos irrefutáveis. Veja bem, no Antigo nós temos a lei como regente. Aí o evangelista diz no Novo Testamento, a lei e os profetas duraram até João. A partir daí vem a graça. Aí Paulo endossa essa questão da graça no capítulo 5 do livro de Romanos. Aí nós entendemos que nós estamos num período de graça. Um período que a lei não rege. A lei não domina. E nisso jaz a nossa diferença do judaísmo, né? A discordância nossa com o judaísmo. A igreja de Cristo, ela reina. E aí eu entendo, meu caro Johnny, que a igreja no Espírito Santo é quem ilumina. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. É a igreja quem ilumina a terra. Quando é que essa luz vai dar lugar totalmente às trevas? Na ausência da igreja. Quando não houver mais igreja. Enquanto houver igreja, tem luz. Enquanto houver luz, o Espírito de Deus está atuando. Na parábola das 10 virgens citada pelo Senhor, há um ponto interessante, que era o quê? O candeeiro aceso. As lâmpadas estavam acesas. E quem apagou as suas lâmpadas, quem viu as suas lâmpadas apagar, esses foram condenados. Ao ponto de não poder entrar, a porta se fechar, tá? E Jesus dizer, eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Então, se eu interpretar deste modo que o Espírito Santo, ele já não atuará mais na igreja como está atuando hoje, a igreja está aqui, a igreja não é mais igreja, pastor. A igreja não é mais igreja, porque a lâmpada apagou, a lamparina apagou. Se você ler Apocalipse capítulo 3, o senhor é um escatólogo, sabe bem, quando fala os 7 candeeiros, lá, o texto fala o quê? É o Espírito de Deus que está lá, iluminando esses candeeiros dentro das igrejas, através dos anjos das igrejas, que são os pastores, né? É essa interpretação figurada do texto. Tem essa interpretação, mas aonde está a interpretação que ela vai ser retirada? Que o Espírito Santo vai ser retirado da igreja? Primeiro Tessalonicenses. Melhor, é o que a igreja vai tirar ou que? Que a igreja vai sair, o Espírito vai sair com a igreja. Ele vai levar a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Fala que o Espírito Santo vai sair? Não, que a igreja vai ser tirada da terra. Que a igreja vai ser arrebatada. 1 Tessalonicenses 4,15. Quer dizer, é implícito que se a igreja vai sair, vai ser arrebatada da terra, e ela some no contexto escatológico do capítulo 5 ao capítulo 19, a igreja some no Apocalipse. Eu posso fazer interpretações como essa, alguns malabarismos teológicos para tentar trazer a igreja, mas como eu falei para o senhor, eu posso encontrar no Antigo Testamento, reverendo Gessé, as citações abundantes, e o senhor e eu vamos achar aqui textos falando que a igreja, Israel é os santos, representa os santos de Israel. Por sinal, os 144 mil no Apocalipse não é a igreja, é Israel, é os santos também. Então, há ali eles estão entrelaçados, Israel e a igreja estão conectados para a grande manifestação de Cristo, a glória de Cristo. Agora, eu não vejo no texto, eu não consigo, pastor, me ajude então nesse contexto, meu caro Johnny, Israel, tá, aqui na terra como igreja. Eu vejo Israel aqui na terra como um povo que está se redimindo, que está se convertendo para se tornar igreja. Agora, o que eu vejo é que a igreja está com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai levar a igreja para Cristo. É ele quem conduzirá a igreja para Cristo. Ok, só um minutinho. Tem um áudio de um ouvinte, Rafa. Vamos colocar um áudio e em seguida vamos ouvir o evangelista Johnny Kruski. A paz do Senhor para todos aí da Rádio Musical. Eu sou o Valdez Campos, de Santos Dumont, Assembleia de Deus, em Minas Gerais. A minha pergunta é, se vai haver uma apostasia antes do arrebatamento, então serão pouquíssimos que vão ser arrebatados. Sendo assim, se muitos vão ser condenados, se a maioria vai ser condenado e poucos salvos, Deus não perderia a batalha? Bom, essa pergunta direcionada ao Johnny Kruski. Johnny, eu vou pedir para você
tente desenvolver essa resposta em 2 minutos, porque eu vou passar depois para as considerações finais e você vai ter nova um monte de resposta tá que eu gostaria de dar aí, mas vamos para essa do ouvinte. É interessante isso. Eu posso citar alguns textos que mostram que no tempo final, depois faço até questão de falar esses textos. Bom, vamos pegar o próprio texto que a gente falou aí de Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens. Ali fala que as 10 virgens, ou seja, não são 5 as imprudentes que vão dormir, mas pelo contrário, as 10. Então, eu entendo ali já um sinal de apostasia, em concordância com outros textos que mostram que as pessoas vão esfriar a sua fé, as pessoas vão abandonar a fé, as pessoas vão crer em doutrinas de demônios, isso tudo para os últimos tempos. Mas ali fala que as 10 virgens dormiram. E depois que elas dormiram, de tanto esperar o noivo não chegou, depois acontece no verso 6 de Mateus 25, fala que começa a ter um grito, alguém alertando, e fala assim, ó, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam ao seu encontro. Esse grito aí acorda as que estavam dormindo. Então, o que eu entendo que é o grito? São os acontecimentos da grande tribulação. O próprio anticristo, catástrofes e sinais que vão gritar como trombetas para acordar a igreja que está apóstata. Daí sim vão acordar e preparar suas lamparinas para continuar a caminhada. E, infelizmente, uma estava preparada para continuar e as outras 5 não estavam preparadas para continuar. E é interessante entender isso, pastor, porque se a gente vai acordar nesse momento aí, é igual a gente, puxa vida, eu tô saudável, eu sou jovem, e eu não me preocupo com a saúde, não me alimento de qualquer jeito, não pratico exercício nenhum, mas no momento que você vai no médico e começa a ter algum problema de saúde, daí você começa a se preocupar com alimentação, com... Eu tô aqui pensando, deve ter uma série de ouvintes falando nesse momento, será que essas 10 virgens são a igreja? Deve estar na cabeça das pessoas essa pergunta aí. Acho que nisso nós dois concordamos, né? Então, gente, vamos lá. O tempo é nosso inimigo aqui. Eu vou ter que dar 2 minutos de considerações finais para cada um de vocês. Vou começar pelo pastor Carlos Wagner, que começou o debate. E em seguida, 2 minutos para o pastor evangelista Johnny Kruski. Parabéns pela participação de vocês. É tema para mais 2.000 anos aí, tá bom? Verdade. Pastor Carlos. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né? A interlocução do senhor foi muito boa. E estar aqui debatendo mais uma vez com o meu caro evangelista Johnny Kruski. Demorou para aprender o seu nome, ensaiei bastante. Chegou. E segundo, o tema, ele é quase que infinito, né? Há muito a ser discutido porque entrelaça outros temas. Abatamento, pré, pós, meso, tribulacionismo. Mas eu acredito que nós dois deixamos claro o nosso ponto de vista, né? E vamos manter. Eu particularmente ainda não estou convencido de que seria de uma outra forma. O Espírito Santo é, sim, o detentor do anticristo e há respaldos bíblicos abundantes para isso. Eu queria deixar aqui um convite para os irmãos que queiram nos visitar. Estamos ali na Igreja Evangélica Sal e Luz, Ministério Novo, menos de 2 anos de fundação. Estamos ali na rua São Paulo, número 160, no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra. Tá? Para nos achar na internet, tem o meu Instagram pessoal, Carlos W. Bonfim, com M, e o Instagram da igreja, @saliluz.igreja. Estamos ali nos cultos às quartas-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Muito obrigado. Obrigado. Johnny. Sei que o tempo é curto, mas faço questão de ler um texto. Sem malabarismo algum, Apocalipse 7, 9 fala assim, ó, depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, muita gente. Mas é pouca gente que vai acordar? Não, aqui fala que é muita gente, uma quantidade que não poderíamos contar, de todas as nações, não eram só judeus, não só israelitas, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. No verso 14 é muito interessante porque o anjo questiona João a respeito dessa grande multidão de todas as nações.
e ele pergunta, de onde quem você sabe quem é? E João responde, Senhor, tu sabes. E o anjo responde, então. Ele disse, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem limpa suas vestes no sangue do Cordeiro é a igreja. Quem é salvo, quem é perseverante, quem é santo é a igreja. Qualquer judeu que se converter a Jesus passa a ser a igreja. E qualquer pessoa que também se converte a Cristo passa a ser um santo de Deus. E existem até promessas que a gente entra na linhagem de Abraão também. E quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e só concluindo então, é importante a gente entender pelas profecias que vai chegar um momento, e não só vai chegar, como está chegando um momento que a igreja está entrando em apostasia. Isso tem acontecido claramente na Europa, você vê na América do Norte também, e no Brasil não é diferente. Vemos muitas igrejas, mas muita gente com a sua moral defasada, a sua santidade nem se preocupa. Então estamos entrando sim no momento de apostasia, e é isso que vai liberar a ação do anticristo. Quem quiser te encontra onde? Normalmente o pessoal me conhece ali do canal Desembaralhando o Futuro, lá no YouTube, lá onde eu falo sobre escatologia, falo a respeito da volta do Senhor, trato mais desse tema também, tem um vídeo próprio para isso, e quero lembrar que aproveitar e falar do livro Apocalipse em ordem cronológica. Se for ler o Apocalipse lá, do jeito que estava falando na Bíblia, nós concordamos teologicamente que não está na ordem cronológica. Aqui eu montei esse quebra-cabeça, pastor, junto com outros profetas, tá? E essa é a intenção do livro. Tá bom. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Gessel de Lon Rodrigues, da Igreja Tua Graça e Vida. Também quero aproveitar para convidar vocês. Eu estou na cidade de Arujá, Estrada de Santa Isabel, número 1201, no Boulevard de Arujá. Você me encontra nas redes sociais como @odilon.gc e a Igreja Tua Graça e Vida é @tua_graca_e_vida. Deus abençoe a todos, um forte abraço e que nós possamos ter ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês.